1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: o Senhor não vê como você vê, diz a palavra de Deus. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Fala para a pessoa do teu lado assim: olha, Deus vê o teu coração. Deus vê o teu coração. Você levou uma bombada a semana inteira, no teu trabalho, na escola, seja onde for, do amigo, da pessoa que você mais confiava. No dia seguinte você está com um sorriso no rosto, só para ninguém te perguntar como é que você está, ou para ninguém parar, o que aconteceu com você? Porque nós temos a tendência de usar uma máscara, mas Deus conhece o teu interior. Abra suas Bíblias em João capítulo 4, versículo 1. Eu quero dar um exemplo aqui de como Deus enxerga o nosso coração. Como Deus ele é capaz de enxergar o que está dentro de você, no mais profundo do teu coração. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava, e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para... Significava que no meio ficava o quê? Samaria. Para ele ir para Galileia, teria que passar por onde? Samaria. Ok. Seguir um pouco mais em frente. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó deu a seus filhos e a José. Estavam ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era cerca do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês conseguem entender que Jesus estava na Judeia, região ali de Jerusalém, muito próximo a Jerusalém. Mas os judeus naquela época não atravessavam Samaria de jeito nenhum. Judeu nunca se misturou com samaritano. Sabe por quê? Eles tinham discriminação. Eles repudiavam o povo samaritano. Toda vez que o povo da Judeia tinha que chegar até a Galileia, porque na Galileia acontecia também muitas vendas, muitos shoppings. Acontecia ali, era um merchandise tremendo ali na Galileia. Quando o povo da Judeia, os judeus, tinham que subir até a Galileia, sabe o que eles faziam? Está aqui, olha, Judeia, Samaria, Galileia. E aqui tinha o Rio Jordão. Eles davam a volta, atravessavam o Rio Jordão, passavam por trás de umas montanhas e chegavam até a Galileia, só para não se topar com o povo samaritano. Meus irmãos, de repente o próprio Deus encarnado, Jesus, chega de frente a uma mulher que estava fora do casamento, que já haviam passado outros maridos na vida dela, uma mulher samaritana, que vivia e fazia parte de um povo que era promíscuo, misturado, um povo que nem o povo judeu queria se misturar. E Jesus olha para ela e enxerga dentro da alma da samaritana e vê na vida dela potencial. Fala assim: potencial. Deus vem em mim. Fala assim: potencial. Jesus enxerga e ele vê você como um vaso nas mãos dele. Ele enxerga você e ele vê que você tem potencial, que ele pode te usar, que é possível ele transformar o que tem do lado de fora, trazer para fora o que tem para dentro e fazer de você um vaso novo. Deus ele faz isso em nossas vidas. Foi assim que ele viu a samaritana que estava com vergonha, buscando ao meio-dia água. Oportunidade dessa mulher para servir o próprio mestre. Na cultura judaica também era um erro muito grande, um pecado muito grande, que um judeu conversasse com um samaritano. E o próprio mestre, o rabi, vai conversar com essa samaritana? Será que Deus vai conversar com você?
Será que Deus vai se sentar perto de você e vai dar uma palavra a você, vai dirigir uma palavra a você, vai pedir alguma coisa para você? Já pensou que Deus ele vai olhar para você e vai falar: eu preciso que você me dê alguma coisa que você tem? O que Deus precisa? Porque Deus é onipotente, Ele não precisa de nada, mas Ele escolhe olhar para você e ver potencial tal a ponto de que você tenha alguma coisa a oferecer para o próprio Deus. Abra suas Bíblias em Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés, que ele ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido onde andares, meus irmãos. Deus ele tem algo tremendo para a sua vida. De repente você olha para o teu futuro e você não vê muita clareza, você não vê luz, você não vê esperança para o teu futuro. Nós precisamos enxergar e viver o futuro já hoje, meus irmãos. Todos os grandes homens e mulheres de Deus receberam a visão do Senhor de como seria o futuro, sabia? Quando Deus chama Abraão, Ele tira Abraão da tenda e Ele fala para Abraão o seguinte, lá em Gênesis: Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu, me diga o que vê. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Veja as estrelas. Sabe o que Deus via? As gerações e multidões que sairiam de Abraão, ainda assim sendo Sara estéril. Deus não enxergava a realidade de Sara da forma que Abraão enxergava. Deus já enxergava o futuro de Sara, meus irmãos. Deus já enxerga o teu futuro. Não importa a realidade que você vive hoje, não importa as circunstâncias, Deus enxerga como você é no futuro, já no presente. Parece uma incógnita, né? Parece redundante a gente pensar isso. Mas é assim, porque Deus não tem tempo. Deus ele vive numa dimensão sem tempo, Ele já enxerga você como um todo. Deus ele tem uma visão panorâmica das coisas. E quando Deus diz para você: eu tenho uma promessa, eu vou fazer. Eu tenho um plano e vou fazer. Eu tenho algo para você e eu vou fazer. Quando Deus ele diz isso para você, é porque Ele já está vendo que o teu futuro já está acontecendo. Você crê que Deus tem algo a mais para você do que você está vivendo hoje? Sabe que o crente não tem que viver como miserável, meus irmãos? Sabe o que é viver como miserável? Vou falar hoje para vocês. É viver sempre na mesmice e confortável com aquela mesmice que você tem todos os dias. O crente não deve viver assim. O crente vive sempre querendo mais no Senhor, porque Deus sempre tem mais para nós. Deus sempre tem mais para você. Deus tem sempre um nível acima do que você está vivendo. Deus sempre te chama para elevar, para subir, para crescer. Deus nunca fala: viva o que você está vivendo, é assim, tá bom. Muito pelo contrário, você não vai encontrar isso na palavra de Deus. Você sempre vai encontrar homens e mulheres sendo chamadas para o Senhor para viver um nível mais elevado. Conquiste a terra, Josué. Conquiste a terra que mana leite e mel. Conquiste a terra, meu amado, minha amada. Conquiste as promessas que eu tenho para você. Lute, persevere, batalhe por aquilo que Deus disse para você. Não ande na mesmice, simplesmente aceitando o dia a dia da forma que é. Queira crescer e conquistar mais no Senhor. Para você já foi conquistado. Até o inimigo já reconhece isso, meus irmãos. O que Deus tem para você já é teu. Seja um diploma, seja um casamento, seja um negócio, seja ministério, o que Deus tem para você já é teu. Já é teu. Não existe separação. O que Deus tem para você já é teu.